Professor Luiz Greco, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, em 2000. Mestrado em Direito pela Universidade de Ludwig Maximilians, em Munique. Atualmente é assistente de pesquisa da Universidade Ludwig Maximilians, em Munique. E vamos então ouvir o professor Luiz Greco nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Está ligado o microfone? Sim. Eu agradeço ao professor Juarez Tavares pelo convite de participar desse evento. Agradeço ao professor Antônio Pedro Melchior pelas palavras de introdução. E agradeço principalmente a todos os presentes por ainda estarem aqui, depois de uma manhã já bastante intensa. E, bem, o meu tema, eu pretendo falar em meia hora, 40 minutos, sobre a teoria do domínio do fato, em razão especialmente do interesse que essa teoria chamou para si depois do julgamento do mensalão. Eu vou estruturar a minha exposição, em princípio, em 4 pontos. O primeiro ponto, assim, será uma rápida introdução. Depois eu pretendo falar da teoria na Alemanha, dar algumas explicações para que essa teoria surgiu e qual é o sentido dessa teoria no contexto do direito alemão. Depois, num terceiro momento, eu pretendo falar sobre a teoria diante do direito brasileiro. O Código Penal brasileiro é um pouco diferente do Código Penal alemão, então existe uma certa dificuldade, a prima facie, de transplantar a teoria para cá. Eu creio que é possível, mas eu quero apontar para essa dificuldade. E, ao final, eu pretendo tratar de vários pequenos equívocos que eu tenho escutado na discussão, também em alguns dos votos dos ministros do STF, também em certas manifestações sobre a teoria. E espero conseguir fazer tudo isso em meia hora para que nós possamos, de repente, conversar um pouco, fazer uma pequena discussão. Há um tempo para debate no final, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, como introdução, eu só quero fazer uma observação, que é a seguinte. Eu tenho observado que, assim, os senhores sabem, eu estou há 11 anos na Alemanha e já estou um pouco situado da situação, assim, aqui, de certas regras, eu diria principalmente de etiqueta. E uma coisa que eu observo é que na Alemanha é a coisa mais normal do mundo se criticar a jurisprudência ou criticar outro doutrinador. E aqui ainda eu observo um certo cuidado, um certo receio, como se estivesse pisando em ovos quando se vai criticar alguém. Eu quero deixar claro, como já observação introdutória, que é função é a nosso dever, a nossa tarefa como doutrinador, fazer uma crítica, não só do legislador, mas também da jurisprudência, e que, nas palavras do meu orientador, eu tenho 2 orientadores, o primeiro é o professor Roxin, o segundo é o professor Schünemann, que é um discípulo do professor Roxin. A doutrina penal tem que funcionar como uma espécie de quarto poder, o poder que não tem poder, o poder que controla os outros poderes pelo poder do argumento, vamos dizer assim. E é isso que eu vou tentar desenvolver um pouco aqui. Muito bem. Vamos, ainda, antes de entrar nesse segundo ponto, que são minhas observações sobre a teoria na Alemanha, só mais uma observação ainda à guisa de introdução. Eu queria fazer, como eu disse, eu já estou há bastante tempo fora, e uma coisa que eu observei, além dessa cortesia exagerada que existe aqui e que, de certa maneira, impede o desenvolvimento da doutrina, o desenvolvimento de novas ideias, porque toda vez que alguém desenvolve uma nova ideia, critica alguém, tem que fazer isso tomando cuidado para não ofender, e etc. e tal, ou qualquer discordância já é tida como ofensa. Os senhores viram como que o ministro Joaquim Barbosa reagiu ao pedido ao que disseram a respeito da suspeição dele. Então, isso não é um problema pessoal do ministro Joaquim Barbosa, é um problema, eu diria, quase institucional, um problema talvez cultural. Eu observei na Ásia também existe uma cultura bem tradicionalista,
lá a situação é parecida. Um doutrinador antigo nunca vai ser criticado, o Tribunal Superior nunca é criticado, e não é essa que tem que ser a nossa postura, como eu disse, mas eu já falei disso. Então, outra coisa que eu observo é que aqui no Brasil existe o mau hábito de se citarem teorias sem se colocar, sem qualquer referência a essa teoria. Então, se está falando hoje em domínio do fato e, às vezes, o que se vê é... se atribuem a teoria a alguém, se diz que a teoria é isso ou é aquilo, e não existe uma citação, não existe uma referência, ou seja, parece, em grande parte, o que está falando, o domínio do fato, tal como ele vem sido discutido em artigos de internet, ou também em grande parte dos votos dos ministros do Supremo, é uma caricatura do domínio do fato, como eu vou tentar mostrar. Você tem a impressão de uma grande falta de seriedade, de uma espécie de doutrina de ouvir dizer, em que os ministros do Supremo têm assessores, eles têm acesso à bibliografia, que está em grande parte traduzida para o espanhol, e ainda assim chutam. Isso é uma coisa que, assim, o Tribunal do Peru conseguiu aplicar a teoria de modo perfeito. Eu não entendo por que nós somos um país muito mais rico que o Peru, não temos a mesma capacidade. Assim, isso me impressiona, me revolta e me envergonha, de certa maneira. Mas tudo bem. Vamos, então, para a teoria na Alemanha. Bem, eu acho que uma coisa que tem que ficar clara desde o início é a que se propõe essa teoria. Os senhores têm visto nas discussões sobre a teoria do domínio do fato no Brasil, a teoria parece que foi usada para resolver um problema de prova. Mais ou menos assim, não teria sido possível responsabilizar, chegar o José Dirceu, que é o líder de uma certa organização, se não tivéssemos a teoria do domínio do fato. Mais ou menos isso que se escuta por aí, simplificadamente. Eu confesso que eu não assisti todos os votos do Mensalão, não sei se alguém assistiu, porque ninguém pode parar 30 dias para escutar tudo aquilo que... Mas eu acho, se eu estiver sendo inexato em algum momento, eu convido os senhores a me corrigirem. E agradeço por isso. Mas eu espero que eu não seja inexato, que pelo menos tentei, tudo aquilo que eu estou falando, tentei encontrar, e no geral encontrei os votos. Mas tudo bem. A teoria na Alemanha é uma teoria sobre uma distinção entre autor e partícipe. O que isso quer dizer, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, isso quer dizer que sem a teoria não se pune nunca uma pessoa que não se puniria que só se puniria com a teoria. A única coisa que vai mudar com a teoria é que alguém que era autor vira partícipe ou vice-versa, alguém que é partícipe vira autor. A teoria não é uma teoria que vai fundamentar, vamos dizer assim, responsabilidade penal onde ela não existe. Essa teoria vai explicitar que alguém que poderia estar respondendo por um delito como mero partícipe vai responder como autor, ou que alguém que, segundo uma outra teoria, responde como autor, vai responder como mero partícipe. E isso eu falei em abstrato, vamos agora ser mais concretos. A teoria surgiu pela primeira vez, um nome, domínio do fato, nesse plano da distinção entre autor e partícipe, surgiu principalmente, o lugar assim de destaque foi um artigo de 39 do Welzel. Mas o lugar em que a teoria foi desenvolvida, em todos os seus detalhes, e que a teoria foi apresentada para a comunidade jurídica, para a doutrina, um aspecto em que ela podia ser aplicada, foi a obra do professor Roxin, que nós homenageamos nesse congresso. E o professor Roxin, como ele mesmo disse, ele deu uma entrevista 2 dias atrás, que deve sair no... Onde essa entrevista vai sair, Jorei? Na Folha de São Paulo e na Tribuna do Advogado, né? Exatamente. Ele desenvolveu a teoria num contexto bem concreto, que era o contexto dos delitos praticados no nacionalsocialismo. E ali havia 2 problemas principais. O primeiro problema era que, muitas vezes, a jurisprudência alemã condenava os executores diretos dos fatos, assim, alguém que matou um judeu de mão própria, por exemplo. Assim, o sujeito que disparou. A jurisprudência, muitas vezes, condenava esse sujeito como um mero partícipe. Isso por razões específicas ligadas à pena bastante severa do homicídio qualificado no direito alemão na época, que era uma pena que não dava nenhuma margem de manobra para o juiz. Até 49, se eu não me engano, era pena de morte, e a partir daí passou a ser pena de prisão perpétua. Até hoje, a pena do homicídio qualificado na Alemanha é prisão perpétua só. Não existe possibilidade do juiz
individualizar a pena no homicídio qualificado. A única possibilidade de escapar disso é desqualificando a conduta como conduta de autor e chamando a conduta como conduta de mero partícipe, de cúmplice, Beihilfe. E foi o que a jurisprudência fez bastante tempo para escapar, então, da pena de prisão perpétua, da cominação inflexível do Código Alemão da época. E, ao mesmo tempo, o que incomodava o professor Roxin era que, enquanto o executor direto era tratado como mero partícipe, havia outro indivíduo envolvido nesses delitos que também era entendido como mero partícipe. E esse era o que emitia a ordem. E o professor Roxin, então, propôs que se reconhecesse uma nova forma de autoria imediata, que seria a autoria imediata daquele que chefia uma organização criminosa, um aparato organizado de poder. Então, esses eram os dois principais problemas, vamos dizer assim. E os senhores veem uma coisa, que segundo a doutrina anterior, e segundo a jurisprudência anterior, nenhum desses dois ficava impune. O que só mudava era o título de imputação. De um lado, o executor direto era considerado partícipe, com argumento, a jurisprudência alemã adotava a chamada teoria subjetiva da participação, ou da autoria. Se dizia que autor é quem atua em interesse próprio, com ânimos autores, partícipe é quem atua em interesse de outra pessoa, com um mero ânimo sócio. Era mais ou menos essa a construção. Então se dizia que aquele que executa o delito, ele não quer o delito como algo seu, ele atua no interesse de outro. Então, por isso, é só partícipe. O Roxin acha que isso está errado, que aquele que realiza o delito de própria mão é sempre autor. Tudo bem. Então, a gente vê que a teoria surge nesse contexto, distinguir autor de partícipe, também concorrendo com várias outras teorias que tentavam a mesma distinção, em especial... nós conhecemos também a teoria formal objetiva, que diz que autor é quem pratica o núcleo do tipo, existiam outras teorias materiais, não vou falar dessas teorias aqui. E uma observação importante, então, eu diria mais duas observações importantes sobre a teoria. Com base nela, o Roxin distingue três formas de autoria. Então, a autoria direta, que é a autoria de quem pratica o delito de mão própria, assim, ou melhor, quem pratica o delito diretamente com as próprias mãos, para não criar confusão. Esse é sempre autor, nunca vai ser partícipe, diz Roxin. A segunda forma de autoria, segundo caso em que alguém domina o fato, é o caso da autoria imediata, quer dizer, o caso em que alguém atua através de um instrumento, e essa autoria imediata uma das formas de autoria imediata é o uso de um instrumento inimputável, o uso de um instrumento que se situa em algum erro. O que se diz, em princípio, erro e coação são as duas formas de se fundamentar uma autoria imediata pelo que ele chama de domínio da vontade. Isso. E existe uma terceira forma de autoria imediata, que é a autoria imediata por uso de um aparato organizado de poder. A gente vai voltar a ela daqui a pouco. E ao lado da autoria direta, então, daquele que atua de mão própria, e da autoria imediata, daquele que atua dominando a vontade através de erro, coação ou de um aparato organizado de poder, o que se fala numa terceira forma de autoria, que é a autoria conjunta ou a coautoria. E aqui é que existe, que se fala em domínio funcional do fato, uma divisão de tarefas em que, dentro de um plano comum, várias pessoas dão uma contribuição relevante, essencial para a prática de um tipo penal. Tudo bem. E a segunda observação importante era que, além desse pequeno sistema, então, das três formas de autoria, o Roxin deixa claro que o domínio do fato não é a única maneira de se fundamentar a autoria. Existe também uma autoria em delitos existem delitos cuja autoria não é fundamentada pelo domínio do fato, é fundamentada por um outro critério, como a violação de dever. Esses vão ser os delitos de violação de dever, em princípio os delitos próprios. Então a gente já vê só uma observação aqui, que já é errado falar em domínio do fato em delitos como peculato, como era o caso no mensalão, porque esses delitos são delitos próprios e, em princípio, delitos próprios não são delitos de domínio, são delitos cuja autoria se fundamenta com base em outros critérios, a violação de dever. Essa, pelo menos na Constituição do Roxin, a quem os ministros em grande parte se reportaram, o delito próprio não é um delito para o qual o domínio do fato tem alguma relevância. E
Outros delitos para o qual o domínio do fato não releva são delitos culposos, os delitos omissivos, impróprios, que são também todos eles delitos de devia, segundo a concepção do Roxen. E, então, o domínio do fato não é uma teoria da autoria completa. É uma teoria que explica a autoria direta, a autoria imediata, em todas as suas formas, e a coautoria como domínio funcional do fato. E mais uma observação, e com isso passamos para a minha terceira parte, que é a parte que eu me volto para o Código Brasileiro. Essa última observação é a seguinte: que os senhores observem que domínio do fato não é um conceito no sentido, vamos dizer assim, no sentido mais literal dessa palavra conceito. Assim, não é um conceito que apresenta um conjunto de condições suficientes e necessárias para que nós possamos aplicá-lo. Assim, o que é um princípio, um conceito? Eu não vou filosofar muito, aqui acho que eu não devia ter dito isso, mas tudo bem. Assim, em princípio, nós trabalhamos com um conceito jurídico. Todo conceito jurídico tenta enumerar uma série de elementares e, quando nós aplicamos esse conceito a um caso, nós vemos se essas elementares estão presentes ou não. O princípio é isso. Assim, se nós vemos assim, o código, por exemplo, fala no furto em coisa alheia móvel. E aí, coisa é um objeto corpóreo, isso é o conceito de coisa. Então, se queremos saber se algo é uma coisa, vemos se coisa é um objeto corpóreo, se sim, subsumimos e pronto. E já o domínio do fato não é definível nesses termos. Assim, nós não conseguimos subsumir casos diretamente à ideia de domínio do fato. Nós temos que passar assim, o domínio do fato opera como uma ratio, como algo que está num plano mais abstrato, que vai estar por trás dessas formas mais concretas de autoria. As três que eu mencionei: autoria direta, autoria imediata e coautoria. Então, se um estudante alemão de terceiro período disser que alguém é autor porque ele tem o domínio do fato, ponto, o corretor vai dizer: está errado, está superficial, faltou a etapa intermediária, que era dizer que ele ou é coautor porque, existia um plano comum, e dois, existia uma contribuição relevante para o fato, ou ele é autor imediato porque existia um instrumento coagido. Essa etapa intermediária tem que existir. Okay? Só falar em domínio do fato não fundamenta nada. Isso é só uma ratio que está por trás dessa etapa intermediária na qual vai ocorrer a subsunção. Ok. E depois dessas observações gerais, então, sobre a teoria na Alemanha, quero voltar para o Código Brasileiro. Uma grande dificuldade já de se perguntar para que aplicar a teoria no Código Brasileiro, claro, é que o Código Brasileiro, o dispositivo básico que serve de fundamento para que nós discutamos autoria e participação é o artigo 29, que reza mais ou menos assim: todos aqueles todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, mais ou menos assim. Isso quer dizer, o artigo 29, à primeira vista, pelo menos, na doutrina se discute se isso é correto ou não. Eu sou um dos que não aceita esse ponto de vista, mas vamos ficar com a doutrina dominante e a leitura mais natural do Código. A leitura mais natural do Código é que o Código adota um conceito unitário de autor, que todo mundo que concorre para o crime, todo mundo que causa o delito já é autor. Então, o Código já deixa claro que, com domínio do fato ou não, quem concorre é autor, mas precisa haver, claro, uma causação, precisa haver. Isso, em princípio, também todas as formas de domínio do fato é assim. Só uma observação: a única forma de domínio do fato em que existe talvez um pouco de expansão de responsabilidade é na coautoria, porque existe uma imputação recíproca, mas assim é possível construir aqui uma espécie de causação indireta, mas eu não vou falar disso agora, porque também não era o caso do mensalão. Tá bom, então o artigo 29, em parte, já torna a discussão sobre a teoria do domínio do fato aqui, pelo menos do ponto de vista do juiz, que, vamos supor que os nossos ministros supremos já quisessem condenar desde o começo, e já estivessem procurando a teoria que lhes permitisse fundamentar essa conclusão. O 29 já permite isso, ninguém precisa falar em domínio do fato para chegar a essa conclusão. Se o domínio do fato não vai permitir nada, em princípio, que o 29 já não permita. E se o 29 não é suficiente, o domínio do fato também não vai ser. Tudo bem. Então, com isso, eu passo ao meu último ponto, que são os vários equívocos que eu tenho observado na discussão e também nos votos
dos ministros do Supremo. Bem, o primeiro equívoco que eu mencionei é o que eu já mencionei de início, de que a teoria possa ser, teoria exista para superar certas dificuldades de prova, que a teoria, agora que nós temos o domínio do fato, podemos condenar alguém existindo mera prova indiciária, sei lá, ouvi algumas coisas assim. E aqui várias observações seriam cabíveis. A primeira é mais de caráter processual, é a própria ideia de que prova indiciária não basta para condenar. Isso existia em certos códigos de processo penal medievais, mas a Carolina tinha um dispositivo famoso, o artigo 22, a Carolina no Código Alemão de 1532 tinha um dispositivo assim, mas, em princípio, desde o século XIX, mais ou menos, se sabe que não existe diferença entre prova indiciária e prova não indiciária. Toda prova é indiciária. Existia até, com base na Carolina, por exemplo, existia uma doutrina que distinguia as provas naturais das provas artificiais. Os indícios eram as provas artificiais, a prova natural era a confissão e o testemunho de duas pessoas, testemunhas oculares. Mas se sabe que isso também é só indício, na verdade. Então, dizer que ou a prova, o que existe é prova que fundamenta o convencimento do juiz e prova que é insuficiente para fundamentar esse convencimento. Ou o juiz está convencido e consegue motivar o seu convencimento, ou ele não está convencido e não consegue motivar o seu convencimento. Mais do que isso não existe. Então, todos os pressupostos do domínio do fato têm que estar presentes e têm que estar provados de modo suficiente para fundamentar o convencimento do juiz. E, então, a teoria do domínio do fato não tem nada a ver com prova, não é uma teoria processual, não é, ela enumera certos pressupostos, eu mencionei rapidamente quais eles eram, ou comissão de mão própria, ou comissão por meio de um instrumento em erro ou coagido, ou comissão por meio de um aparato organizado de poder, ou comissão em conjunto com outra pessoa dentro de um plano comum, dando uma contribuição relevante, essencial para o fato. São essas possibilidades que existem para que se fundamente uma autoria, segundo a teoria do domínio do fato, e esses fatos têm que estar provados, segundo os meios de prova admissíveis em processo, aptos a fundamentar a convicção do juiz. Esse é o primeiro engano, então. O segundo erro que muitas vezes se escuta é de que, segundo a teoria do domínio do fato, agora o mandante, eu li isso toda hora, eu fico pensando, meu Deus, se alguém tivesse o cuidado de fazer uma citação no momento que diz isso, ia ver que isso é uma besteira, mas dizem isso, dizem que o autor intelectual ou o mandante agora o mandante é autor, segundo a teoria do domínio do fato. E isso está errado. Assim, a teoria do domínio do fato surge num contexto que deixa bem claro que quem dá início a uma decisão de que outro pratique um fato é um mero partícipe, algo que se chama de instigador ou indutor, dependendo da terminologia que se adote, mas esse sujeito é um partícipe. O autor, o mandante, é aquele que está à cabeça de um aparato organizado de poder. É só quem tem à sua disposição um aparato organizado de poder, alguém como Hitler, alguém como Eichmann, alguém como Bin Laden, só esse tipo de pessoa, ou alguém que tem uma posição intermédia, mas ainda elevada na hierarquia dentro de um tal aparato organizado de poder, só esse é que, quando comandar a execução de um crime, vai ser autor imediato. Mas o mero mandantezinho, o sujeito que paga alguém para matar o credor dele, que está cobrando uma dívida, esse não é autor de nada, segundo a teoria do domínio do fato. Segundo a teoria do domínio do fato, ele é partícipe, ele é indutor, instigador, como a gente queira denominar. E esse erro também está presente no projeto de Código Penal, que eu não me lembro exatamente a redação, mas o projeto de Código Penal aqui, aproveitando o ensejo, comete dois erros fundamentais. O primeiro é mencionar o domínio do fato ao lado de outros elementos no dispositivo que fala que define autor e partícipe. O código, o projeto, diz mais ou menos assim: autor é quem pratica o fato de mão própria, quem domina o fato realizando os elementos do tipo. Mais ou menos assim, domina o fato ao lado de realiza os elementos do tipo. E com isso o projeto ignora que o juiz, no momento em que ele vai analisar um caso, ele não vai
subsumir nada sob o termo domínio do fato. Como eu disse, o domínio do fato não nos dá uma definição, dá uma ratio, dá um fundamento, o telos que está por trás de todas as formas de autoria, mas ele não permite. Seria a mesma coisa que definir o homicídio, mais ou menos assim, pratica matar alguém, vírgula, destruindo o bem jurídico vida. O juiz que analisa um caso de homicídio não faz a subsunção destruindo o bem jurídico vida. Ele analisa se alguém matou alguém e, claro, matar alguém não é só matar alguém, quer matar, é causar de modo objetivamente imputável a morte de alguém, mas não existe um espaço para uma subsunção adicional sobre o termo bem jurídico vida. Da mesma maneira, não existe um espaço para subsunção sobre o termo domínio do fato. E o segundo erro do projeto é esse de colocar o mandante como autor e se reportar ter o domínio do fato para isso. Um terceiro erro muito comum é mais de caráter terminológico, mas vamos dizer assim, quando os senhores escutarem alguém usando essa terminologia, o alarme deve soar e os senhores já sabem que essa pessoa está blefando, que essa pessoa não sabe do que está falando. E essa terminologia é a de domínio final do fato ou domínio funcional do fato. Se alguém começa a falar de domínio do fato, ele a pouco aparece o termo final. O termo funcional, esse sujeito está enrolando tudo, ele já está provando, está dando mostra de que ele não sabe do que está falando, porque o domínio final do fato é um termo que é só utilizado por alguns finalistas. Todos os outros defensores da teoria do domínio do fato, que não são finalistas, não vão chamar a teoria assim. Claro que um finalista pode ter suas razões, então, para usar esse termo, mas, em geral, o termo eu escuto na boca de pessoas que não se consideram finalistas. E, quando se fala em domínio funcional do fato, bem, domínio funcional do fato, o Fux, por exemplo, o ministro Fux menciona todos esses termos assim, numa frase só. E domínio funcional do fato é o que está por trás da coautoria só, da hipótese de atuação conjunta só. Não existe a autoria imediata por aparatos organizados de poder, não é domínio funcional do fato. Então, se alguém começar a usar esses termos indistintamente, alerta, mudem de canal, não sei. Esse foi o terceiro equívoco. Quarto equívoco, diz falar que a teoria do domínio do fato foi uma teoria criada para dar conta da criminalidade econômica. Como eu disse, basta um pouco de leitura. E internet hoje em dia, não para procurar informação, mas pelo menos para comprar os livros. É verdade, a teoria tem sido aplicada a crimes econômicos, crimes dentro de uma empresa. Mas essa aplicação da teoria que tem sido feita, por exemplo, pela jurisprudência alemã, é criticada por praticamente todos os mais destacados defensores da ideia de domínio do fato, entre eles o professor Roxin, o professor Schünemann e mais alguns. Então, esses professores partem da ideia, e agora eu vou falar mais um pouco do domínio da organização, de que o que fundamenta o domínio da organização é principalmente a segurança que quem emite a ordem tem de que ela vai ser cumprida, não importa por quem. Essa que é a ideia. A ideia é que certas organizações que apresentem 2 ou 3 características, eu vou mencionar quais são, estão estruturadas de uma maneira tal que basta que a ordem seja emitida, que ela vai ser cumprida. O mandante, nesse caso, não tem que se preocupar mais, não tem que procurar alguém que esteja disposto a praticar o fato, esse alguém já existe. E os elementos que permitem essa organização, em que dentro dessa organização exista, então, fundamento de autoria imediata do homem de trás, são, em primeiro lugar, que se trate de uma organização estruturada de modo hierárquico, claro. Em segundo lugar, que essa organização esteja, como diz, para usar o termo do Roxin, dissociada do direito, que ela esteja fora da ordem jurídica. O Roxin pensa que se a organização ainda estiver em contato com o direito, ainda, por exemplo, uma empresa ou um partido político, essa organização, os membros dessa organização não contam automaticamente com impunidade, eles ainda têm que tomar uma decisão adicional de se colocar fora do ordenamento jurídico antes de cometer o fato. Agora, uma organização dissociada do direito é o quê? Uma organização terrorista, por exemplo, uma Al-Qaeda, talvez um PCC, ou um Estado criminoso, um Estado terrorista, um Estado, não sei, a Líbia, agora há pouco, ou a Alemanha Oriental, na época da República Democrática, chamada República Democrática Alemã. Ali, quem faz parte da organização, vamos dizer assim, já tomou a sua decisão
de sair do ordenamento jurídico no momento que ele passou a integrar a sua organização. Essa que é a ideia. Então, a execução vai ser mais ou menos automática. E com isso nós chegamos ao terceiro requisito, que é, vamos dizer, o fundamental, a chamada fungibilidade dos executores concretos. O Roxin exige esses 3 requisitos para que se fale em autoria imediata por domínio da organização. A fungibilidade é, em termos de direito civil, que os senhores conhecem, significa que o executor direto é substituível, não interessa quem vai executar a ordem. Quando Hitler diz matem os judeus e emite um comando concreto, para ele não importa quem vai cumprir essa ordem, ele sabe que ele pode estar seguro de que alguém vai cumprir essa ordem. O Roxin diz que aqui cada um funciona, cada executor concreto funciona como uma espécie de engrenagem dentro de uma estrutura maior, dentro de então, existe uma espécie de automatismo aqui na execução das ordens, e isso é que fundamenta o domínio do fato. E então, o Roxin diz que dentro de uma empresa, esses requisitos não podem existir, porque a empresa ainda não está dissociada do direito, de modo a que o executor direto possa ser fungível, ao menos no mesmo sentido que ele seria dentro de uma estrutura terrorista, uma organização criminosa, uma máfia, ou de um Estado criminoso. E, então, a aplicação à criminalidade econômica, em princípio, não deveria ocorrer. Claro, ela tem ocorrido, mas eu já vou voltar a ela. E, com isso, eu passo às últimas observações, ainda esclarecendo certos equívocos. E o que eu quero me referir agora é essa ideia de que a posição de comando fundamenta o domínio do fato. A gente escuta também isso em várias manifestações e, como eu acabei de dizer, eu elaborei um pouquinho a ideia do domínio sobre a organização, disse que a organização tem que cumprir aqueles 3 requisitos: estrutura verticalizada, dissociação do direito e fungibilidade do executor concreto, mas só alguém ser cabeça de uma organização dessa também não basta. É necessário que alguém emita uma ordem e, como eu disse no começo, o domínio do fato não é uma estrutura, não é o critério, não é o fundamento da autoria em todos os delitos. É o fundamento da autoria em certos delitos, nos delitos dolosos comissivos. Isso quer dizer, também tem que existir um dolo do executor. Esses 2 requisitos adicionais têm que estar provados. De um lado, a emissão de uma ordem concreta e do outro, o dolo de que um delito seja cometido. Sem esses 2 requisitos, adicionais aos 3 que eu mencionei, que se referem à característica da organização, que fundamenta o domínio do fato, não existe autoria imediata por domínio da organização. Isso quer dizer que o senhor Roxin também mencionou isso nessa entrevista que deve sair publicada em breve. O caso Fujimori, o tribunal peruano se preocupou em demonstrar que o presidente Fujimori emitiu certas ordens a certas pessoas de sua confiança e que ele sabia que essas pessoas iam encaminhar essas ordens aos executores diretos e que ele estava dando início, então, a um processo que iria desencadear no cometimento de delitos. E o tribunal peruano fundamenta, com todo o cuidado, a existência desses 2 adicionais requisitos, de uma ordem e de um conhecimento. Então, a teoria do domínio do fato não permite que, só pelo fato de que alguém ocupe uma determinada posição, se diga que essa pessoa é responsável por isso ou por aquilo outro, e muito menos permite que agora não precisemos mais provar a ordem ou o conhecimento. Esses 2 requisitos, claro que têm que ser provados, se adotar, se a imputação for fundamentada na teoria do domínio do fato. Agora, eu não sei se, uma última observação, ainda ficando nesse ponto da posição de comando, eu ainda não sei se, eu não estou dizendo que o Supremo chegou ao resultado errado, eu não sei, porque muita coisa ali é matéria de fato. Eu já disse que eu não escutei todo o julgamento, eu imagino que aqui, se os senhores trabalham também, acho que ninguém escutou, e muito menos eu pude ler o voto, que ainda não foi publicado, então, mas ainda assim, isso quer dizer que eu não estou dizendo que a decisão, em suas conclusões, está errada. Talvez ela não esteja. Mas o que o Supremo fez aqui não foi aplicar a teoria do domínio do fato. Ele se reportou à teoria do domínio do fato, mas existem outras figuras que permitem isso que o Supremo tentou fazer, assim, fundamentar uma responsabilidade com base na mera, ou principalmente
que alguém ocupe uma posição. Eu quero falar dessas duas figuras agora rapidamente. A primeira delas é a responsabilidade por omissão, nos termos do artigo 13 do Código Penal, do artigo 13, parágrafo 2º. Claro, essa seria a possibilidade mais natural. Os autores, como Roxin e Schwinnemann, que negam a existência de um domínio de organização dentro de uma empresa, eles dizem que o diretor da empresa, ele não domina o fato se o diretor de uma empresa ordena que seu subordinado despeje dejetos num rio, num lago, praticando algum tipo da lei de crimes ambientais. Esse comando só não vai fundamentar a autoria imediata pelo domínio da organização, porque esse empresário não está por trás de um aparato organizado de poder, falta a dissociação ao direito. Mas é possível se falar em responsabilização por autoria também, um delito omissivo, porque ele, talvez, dentro de certos requisitos, presente certos pressupostos, pode ser garantidor do não cometimento de delitos dentro da sua empresa. A empresa é a fonte de perigo que está confiada a essa pessoa, e essa pessoa, esse diretor, tem certos deveres de vigilância sobre essa fonte de perigo. Da mesma forma que, por exemplo, que o dono de um cão tem um dever de vigilância sobre esse cão, fonte de perigo. O empresário, o diretor de uma empresa, tem também certos deveres de vigilância em relação ao funcionamento da sua empresa. E até onde vão esses deveres? Se esses deveres também se referem ao impedimento de que subordinados pratiquem delitos de iniciativa própria ou não, isso é discutido, isso é controvertido, e isso seria um tema para uma outra discussão. Mas essa seria a primeira possibilidade, então, se falar em responsabilização por omissão. Mas agora observe uma coisa, que essa responsabilização a título de omissão, isso quer dizer, por via do artigo 13, parágrafo 2º, ela necessitaria, então, também de dolo. A prova do conhecimento e vontade teria de existir, de qualquer maneira. Essa é a primeira coisa. Então, o que se falou é que bastaria que o Odisseu devesse saber, eu escutei também isso não permitiria uma imputação, segundo a dogmática do delito omissivo impróprio. Mas uma outra possibilidade, e eu acho que, no fundo, o que o Supremo fez e o que grande parte da imprensa está fazendo é confundir essa figura que eu vou mencionar agora com o domínio do fato, é se reportar a uma figura do direito penal internacional, que é a tal da command responsibility, a responsabilidade do superior, a responsabilidade do comandante. Eu não sei exatamente qual é a tradução canônica para o português. Mas no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, artigo 28, se fala nessa figura. Em inglês, o dispositivo se chama Responsibility of Commanders and Other Superiors. E esse dispositivo, em suma, é um dispositivo bem complicadinho de se ler, mas o que ele permite é mais ou menos o seguinte, que alguém que ocupa uma posição de comando dentro de uma organização, especialmente militar, mas não só, e se um delito é cometido por um subordinado, e essa pessoa sabia ou podia saber do cometimento desse delito, e ou não impediu, ou dois, não puniu depois, não fez nada, essa pessoa vai responder pelo delito que o inferior praticou. Reparem que é uma construção um tanto discutível, um tanto absurda até, porque é uma espécie de responsabilização retroativa por alguém faz alguma coisa, eu sou um superior, fico sabendo disso e faço vista grossa. Então, eu sou responsável pelo homicídio que já foi cometido no passado e que eu só fiquei sabendo depois. Isso que essa construção permite. É uma construção, então, cuja compatibilidade com o princípio da culpabilidade me parece impossível compatibilizar essa construção com o princípio da culpabilidade, mas o mais relevante aqui para nós é o seguinte, que essa construção não encontra qualquer guarida no nosso ordenamento jurídico. Essa construção está presente no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que tem também vários outros erros dogmáticos, mas eu suponho que o que o Supremo, no fundo, fez foi confundir essa command responsibility com o domínio por organização, o domínio de uma organização, com o domínio do fato em si, com o domínio funcional do fato, com o domínio final do fato e com tudo mais. Muito bem, então com isso, algumas observações finais e eu concluo as minhas considerações.
Bem, um grande, como eu disse ao início, é preocupante que num país de 200 milhões de habitantes, num país tão rico como o nosso, num país em que cada vez mais quer ocupar uma posição de destaque no cenário internacional, que se veja tal leviandade. Eu, como brasileiro, fico um pouco envergonhado diante disso. E um outro exemplo de uma tal leviandade foi esse projeto de Código Penal, em que as pessoas saem inventando teorias, saem se reportando a certos autores, citando certos autores, mas só citações de ouvir dizer. E enquanto nós aceitarmos esse tipo de coisa, eu não vejo muitas possibilidades de melhora. Eu acho que nós temos que protestar contra essa maneira de fazer as coisas em que, mais ou menos, agitam um conceito na nossa frente como alguém agita uma salsicha para um cachorro, acham que nós somos idiotas, e nós não somos idiotas. E quando alguém mencionar um conceito, por favor, assim, a gente vê isso também, é revoltante nos vídeos da TV, acho que é a TV Justiça, eu vi pelo YouTube, eu moro na Alemanha, não tenho, graças a Deus, TV Justiça, a gente vê que quando um estudante alemão menciona um domínio do fato, ou quando ele menciona qualquer termo bonito, ele tem que definir esse termo. Um estudante alemão não pode nem mencionar coisa antes de definir o que é, e não definir o que é coisa, como disse, objeto corpóreo. O ministro do Supremo, quando menciona o domínio do fato, ele diz que essa teoria foi criada por Weltzl, desenvolvida por Hoxie e que hoje ela tem vários críticos. Sim, eu quero dizer que enquanto uma cultura jurídica racional se preocupa com argumentos, nós nos preocupamos com autoridades, nós nos preocupamos com palavras. E enquanto nós não entendermos que o direito não se faz de palavras, não se faz de palavras bonitas, não se faz de chamarizes, nós vamos continuar sendo feito de palhaços, e isso, por um lado, pela decisão do caso Mensalão, por outro lado, também pelo projeto de Código Penal, que faz a mesma coisa com certos chamarizes como imputação objetiva, culpabilidade, princípio da culpabilidade, etc. Mas isso não é meu tema, sobre isso eu escrevi um artigo que se encontra na revista Liberdades. Eu agradeço a atenção dos senhores e estou ansioso por uma discussão, se houver tempo. Muito obrigado.